Todos os irmãos conhecem esse salmo. Foi o primeiro versículo da Bíblia que eu li. Quando eu aprendi a ler, foi o primeiro versículo que eu li. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu me lembro que eu não entendi nada do que eu li. Eu não entendi a palavra esconderijo, Altíssimo, Onipotente. Tudo foi novo para mim. Esse texto, nós vamos ler mais uma vez, somente o versículo 1. E é tão poderoso, nos vai falar, nos vai começar a abrir, introduzir esse assunto, que é tão profundo, que é o favor de Deus. A palavra do Senhor diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Vamos ler juntos, 3, 2, 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Graças a Deus. Eu fico muito impressionado com a cultura, porque quando nós estamos envolvidos no processo cultural, nós fazemos as coisas dentro do processo cultural. E quando nós fazemos coisas no processo cultural, nós não pensamos. Por exemplo, você não pensa quando você come. O ato de colocar o garfo à boca e mastigar é um ato de um pensamento automático. Você não para mais para pensar: eu preciso pegar o garfo e colocar na minha boca. E nem você para fazer um raciocínio total. Você não faz conta nenhuma. Você põe a comida no prato, você pega o garfo, coloca a boca e mastiga. Porque esse é um ato automático. Esse ato ele já é repetido tantas vezes que nós não precisamos fazê-lo e exercer pensamento. A nossa cultura brasileira, ela nos leva a várias ações como essa, e leva-nos a ter ações automáticas. Eu sou filho de mineiro, e eu lembro-me quando eu era criança, sempre que minha mãe recebia um prato de alguém, um bolo, por exemplo, vinha uma vasilha com um bolo, ela não devolvia a vasilha vazia. Ela sempre devolvia a vasilha com alguma coisa dentro. Alguém já fez isso na vida? Isso é uma questão cultural. O que a nossa cultura ensina? Se alguém faz um favor para mim, eu preciso pagar aquele favor. A nossa cultura ela ensina que favor é pago. Se alguém faz uma coisa para você, você fica devendo para alguém. Quantas pessoas eu já ouvi falar assim: mas eu preciso fazer isso para essa pessoa. Por quê? Porque ele já fez um grande favor para mim, eu estou devendo favor. Você já deve ter ouvido isso. Meus pais costumavam me ensinar uma coisa, o seguinte: eles falaram para mim: nunca deva favor a ninguém. Porque a pior coisa, a pior dívida que existe é a dívida do favor. Você já deve ter escutado isso também. Mas esta questão cultural é uma questão, é um pensamento que concorre de modo contrário ao pensamento da palavra de Deus. Porque se você estudar o que significa a palavra favor significa fazer alguma coisa para uma outra pessoa de graça, sem a obrigação de devolver. Então, quando alguém me dá uma sacolinha com doce de leite ninho, eu posso receber, comer o leite ninho e devolver a vasilha sem a necessidade de colocar alguma coisa ali dentro. Porque favor é de graça. E não coloca sobre mim o peso ou a responsabilidade de devolver. E quando então nós, por causa da cultura, não compreendemos o significado da palavra favor, nós passamos a viver o favor como se fosse uma dívida, como se nós tivéssemos pego alguma coisa emprestada, como se nós tivéssemos pego alguma coisa que nós tivéssemos que pagar. Mas um favor eu não preciso pagar. Um favor ele é completamente gratuito. E a palavra de Deus nos ensina que o nosso Deus, ele trata o homem, ele agiu em relação ao homem por meio de um favor. Deus tem para o homem um favor. E muitas vezes o homem ele quer pagar para Deus esse favor. Ele não consegue compreender
que o favor de Deus é de uma dimensão completamente gratuita, de uma dimensão completamente que eu não preciso, eu não tenho obrigação nenhuma para devolver para Ele. Por isso que quando nós tratamos sobre graça, por isso que quando nós tratamos sobre favor, é um assunto complicado, porque ele é contra a nossa cultura. É um assunto que nós temos que orar e jejuar, porque nós temos que quebrar um princípio cultural de acreditar que favor precisa ser pago, que favor precisa de ter uma retribuição. Portanto, como igreja, nós precisamos pegar essa batalha em oração, para que a nossa mente seja mudada. O apóstolo Paulo, ele fala que nós precisamos ter a nossa mente transformada. E um dos aspectos que a nossa mente precisa ser transformada é justamente no sentido de entender algumas palavras e alguns princípios. E um dos princípios, uma das palavras que nós precisamos mudar no nosso entendimento é em relação ao favor. E o favor de Deus para nós não tem como ser pago, não tem como retribuir para Deus, não tem como falar para Deus: Deus, eu vou pagar o favor que o Senhor fez para mim. É impossível. Primeiro, Ele não quer essa retribuição. Ele não espera que você e eu retribua Ele, porque Ele sabe que não tem como pagar. Ele sabe que este pagamento ele é impossível de ser feito. Eu acho tão interessante quando eu escuto, às vezes, alguns irmãos falando, e eles expressam a questão cultural do favor pago de uma maneira muito interessante. Certa vez, uma senhora, ela comentava o seguinte: ela dizia que ela somente iria fazer a obra de Deus se o marido dela se convertesse e fizesse também a obra. E eu fiquei ouvindo aquela irmã, e ela dizia: enquanto isso não acontecer, eu não faço a obra. E ela disse mais: e eu já falei isso para Deus. Ou o Senhor converte o meu marido, ou eu não faço a sua obra. De modo que ela acreditava, número 1, ela acreditava que Deus estava desesperadamente precisando da ajuda dela. Número 2, ela acreditava que fazer a obra era um pagamento daquilo que Deus havia feito para ela. Não estou condenando pessoas que pensam assim, porque este é um pensamento cultural brasileiro. E nós precisamos mudar o nosso pensamento. Número 1, Deus não está desesperado pelo meu trabalho. Pelo contrário, é um privilégio para mim trabalhar com o Senhor. O privilégio é meu. Que Ele me dá a graça de fazer alguma coisa para Ele. Que alegria eu tenho que ter. E que coração grato eu tenho que ser. De falar: Senhor, obrigado por o Senhor permitir que eu faça a tua obra. E segundo, nada do que eu faço paga aquilo que Ele fez para mim. Nenhuma pregação, nenhuma oração, nenhuma visita paga aquilo que o Senhor fez para mim. Se eu faço o que eu faço, se qualquer uma pessoa faz o que faz, nós temos que fazer pela gratidão. O Senhor me dá o privilégio de fazer a obra do Senhor. Por isso que eu não entendo quando alguns irmãos falam que a obra é pesada, que a obra é difícil, que é muito difícil liderar, que é muito difícil pastorear. Eu não entendo, e a razão pela qual eu não entendo é porque, se for difícil, eu estou fazendo como se eu estivesse pagando um favor. Mas quando não é um pagamento, e eu entendo que é um privilégio, não é difícil. É simplesmente fazer o que Jesus falou: eu coloco o meu fardo sobre ele e caminho juntamente com ele. O favor de Deus para o homem foi manifesto por meio de Jesus Cristo. E quando Jesus veio, Ele veio com essa manifestação. Ele foi o próprio favor de Deus. E ali na cruz do Calvário, Ele morreu por mim e por você. E ao morrer por mim e por você, o que Jesus fez foi um grande favor. Porque você e eu teríamos o direito de receber a ira de Deus e receber a condenação ao inferno. Mas na cruz do Calvário, Jesus fez um favor. Ao invés de o Daniel receber, eu recebo. Ao invés
de o Adriano receber, eu recebo. Eu vou apanhar no lugar dele, eu vou morrer no lugar dele, e eu vou para o inferno no lugar dele. Porque de fato os irmãos sabem que Jesus desceu no inferno. E ele fez isso no meu lugar. Foi um favor que ele fez. E quando eu olho para esse favor, muitas vezes eu quero retribuir, eu quero pagar. Não há nada que eu faça que eu pague isso. É impagável. Não existe o que eu possa fazer, nem que se eu der a minha própria vida, por causa do Evangelho, eu pago o que ele fez por mim. É um favor. É completamente gratuito. É completamente sem necessidade de retribuição. Por essa razão, muitas vezes, nós ficamos pensativos quando as pessoas fazem penitência. A penitência é uma tentativa de pagar o favor. Eu vou fazer uma penitência, seja qual for ela. Os nossos queridos irmãos cristãos católicos, eles fazem alguns tipos de penitência. Eles caminham de cidade a cidade, sobem escadas, deixam o cabelo crescer, os filhos ficam sem cortar cabelo por um grande tempo. Nós, os irmãos evangélicos, nós também temos tipos de penitência. Tem evangélico que levanta assim da madrugada para orar como se pagasse alguma coisa para Deus. Faz propósito de usar saia, não vai usar calça para receber uma determinada bênção. Faz um propósito de jejum para pagar aquilo que Deus fez. É somente um modo diferente de comportar, mas o pensamento é o mesmo. O pensamento de pagar o favor de Deus, de pagar aquilo que não se paga. Nós precisamos entender que em relação ao favor de Deus, nós precisamos ter um tipo somente de atitude. E esse tipo de atitude nós vamos falar nessa noite. Em relação ao favor de Deus, nós temos que entender que há 4 tipos de perspectivas. A primeira perspectiva é a perspectiva da obra que Deus fez para nos dar esse favor. Nós sabemos que o Deus que nós servimos, Ele é um Deus triuno. Ele é formado pelo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E cada um desta triunidade, cada um deles, eles tiveram um papel distinto quanto àquilo que nós falamos do favor de Deus para nós. Se nós pensarmos no papel de Deus, na obra de Deus, a obra de Deus foi simples. Deus olhou para o homem, Deus viu a condição do homem, e Deus viu que o homem em pecado estava eternamente separado dele. Ele não pode viver com pecado. Quando Adão pecou, Adão separou-se e separou juntamente com ele toda a humanidade do favor de Deus. Nós perdemos totalmente a graça de Deus. O texto de Romanos fala que os homens perderam a glória de Deus. Nós carecemos da glória, perdemos a presença por causa do pecado. E Deus olhou a condição do homem, e Deus não se conformou em ver que o homem nunca mais teria a oportunidade de experimentar da graça dele, da presença dele, da vida dele. E Deus não se conformou em saber que o homem experimentaria a morte por toda a eternidade. Então Deus fez um plano. E Deus fez um plano eterno. E o plano que Deus fez foi um plano muito simples. Ele diz o seguinte: o homem pecou e ele precisa pagar pelo pecado. Eu vou enviar um outro homem, e este outro homem que eu vou enviar vai pagar pelo pecado de toda a humanidade. Porque por meio de um único homem o pecado entrou no mundo. Então eu preciso de somente um homem para retirar o pecado do mundo. E Deus então faz esse plano, um plano perfeito, e este plano é de enviar Jesus. No texto de 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17, o apóstolo Paulo diz, 2 Coríntios 5, está no seu boletim, depois na anotação de 1 Coríntios, não é 1 Coríntios, é 2 Coríntios, você só coloca mais um pauzinho aí. O texto de 2 Coríntios, capítulo 5, dos versos 17 a 20, diz o seguinte:
Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. E tudo isso, olha o que Paulo fala, e tudo isso, o fato de estar em Cristo, o fato de as coisas velhas terem se passado, o fato de as coisas, de tudo ter se feito novo, tudo isso provém de Deus. Tudo isso veio de Deus. Foi Deus quem enviou Jesus. Foi Deus quem teve a ideia de mandar Jesus e retirar de mim e de você o pecado que nos condenava à morte. A primeira perspectiva do favor de Deus, nós temos que entender, é que a vontade dele fazer esse favor para nós. Ele resolveu fazer esse favor. Hoje uma irmã querida trouxe para mim doce de aniversário. Ela resolveu trazer o doce para mim. Ela me deu de presente. Uma vasilhinha linda. Eu posso devolver a vasilha vazia para ela. Não há necessidade de colocar nada. Ela decidiu fazer o favor. E a Bíblia fala que Deus olhou para você e para mim e decidiu fazer o favor. Fazermos nova criatura. Que as coisas antigas se passassem e que as coisas se fizessem novas nas nossas vidas. O segundo aspecto que nós temos que ver é que esta obra de Deus não poderia ser feita por Ele mesmo sozinho. Deus teve a ideia de enviar Jesus, mas Jesus teve a disposição de vir. Eles não trabalham sozinhos, mas eles sempre trabalham juntos. Por isso que nós falamos de triunidade. E a palavra de Deus nos fala em vários textos que Jesus resolveu por si só descer à terra e receber sobre o corpo dele o flagelo, o pecado, a enfermidade, a dor, a condenação que estava sobre o seu corpo e o meu corpo. Ele falou para Deus: eu topo fazer parte do seu plano. Vamos fazer esse favor para o homem. Eu topo entrar com você nesse negócio. A Bíblia nos conta no livro de Filipenses, capítulo 2, um dos textos mais fortes da palavra diz, versículo 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Versículo 6: que, sendo em forma de Deus, outra versão fala que, sendo Deus, não considerou a si mesmo igual a Deus, mas Ele esvaziou a si mesmo, se humilhando, tomou a forma de homem. O que Jesus fez? Ele era Deus, Ele estava no céu, e Ele estava com Deus, e Deus falou para ele: olha, tem um jeito de nós tirarmos o homem da condenação eterna. O jeito é alguém descer de lá, alguém de nós descer até lá, com carne e com osso, perder o status de Deus, perder o poder de ser Deus, perder a mente de Deus, abandonar tudo isso e descer até lá e viver igual homem, e andar igual homem, e depois receber sobre si o pecado que Adão trouxe. Jesus falou assim: eu topo deixar de ser Deus, eu topo deixar o meu trono, eu topo esvaziar a minha mente, eu não vou ter mais essa mente, eu topo perder todo o poder que eu tenho como Deus, porque enquanto Ele esteve na terra, Ele teve poder, mas o poder do Espírito de Deus estava nele, que é o mesmo poder que está em você, que está em mim. O mesmo Espírito que está em você, está em mim, é o Espírito que estava em Jesus, que fez Jesus operar. Mas enquanto Ele esteve na terra, Ele não era Deus, Ele era homem, e Ele precisou ser homem, para que Ele pudesse receber sobre si a punição que você e eu receberíamos. E Ele fez isso de graça, Ele fez um favor, e Ele falou assim: eu faço esse favor. E aí nós temos um processo
que nós temos duas faces até agora. A primeira face é a face de Deus de arquitetar. Eu tenho esse plano. A segunda face é a face de Jesus de falar: eu topo esse plano. E aí eu vou, eu vivo, eu venço o pecado, eu venço Satanás e morro numa cruz. E depois eu volto para o céu. Deus falou assim: lógico, eu vou trazer de volta. E aí veio a outra coisa. E como o homem vai saber dessa história? E como o homem vai aceitar esse favor? E como é que nós vamos convencer a humanidade de que agora eles não precisam mais morrer eternamente? Como é que eu vou convencer o Tiago lá em Umas que ele não precisa ir para o inferno? Que ele não precisa viver uma vida de miséria? A miséria que eu falo, a miséria espiritual, não é a miséria financeira. Mas ele não precisa viver uma vida da angústia nem da tristeza. Ele não precisa viver uma vida tribulada. Ele pode viver uma vida abundante. Como é que nós vamos convencer o Tiago em 2018? Aí, eu fico imaginando Deus e Jesus olhando para o Espírito Santo. O Espírito Santo fala assim: eu já entendi o recado. Eu vou fazer isso. Esta vai ser a minha parte nesta obra. E o terceiro ponto aí é a obra do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que é Ele que convence. Ele convence o homem. Está escrito lá no livro de João, capítulo 10, capítulo 15. Dois textos na cabeça. Portanto, eu perdi o texto. Mas em João, alguém acha para mim? João 16, obrigado, pastor. João 16, 10, né? Isso, João 16, 8. A partir do versículo 8. Quando ele vier, está falando do Espírito Santo. Vamos voltar ao 7. Todavia, digo-vos a verdade: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Paracleto, o Espírito Santo, não virá para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, quando o Espírito vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte: o Espírito Santo vem para completar o favor. Veja que todo o favor de Deus para nós não depende de você nem de mim. Deus, Ele arquitetou, Jesus veio e o Espírito Santo nos convence. Ele nos convence do pecado, porque Ele está nos mostrando a condição que nós estamos sem Deus. Ele nos convence da justiça, porque Ele retira do nosso coração a incredulidade. E Ele nos convence do juízo, porque Ele nos mostra que vai chegar um dia que eu terei que me apresentar diante de Deus e apresentar as minhas obras de justiça. E aí nós entendemos que o favor de Deus é um favor de Deus. Eu não preciso retribuir em nada. Eu não preciso pagar em nada. E aí, o lado de Deus está pronto, de Jesus está pronto, do Espírito Santo está pronto, e falta o lado do homem. Qual é o lado que a humanidade entra nessa história? Existe um lado que é para você e para mim. Não é um lado para pagar, porque não tem como eu pagar. Não é um lado que eu vou ter que então fazer alguma coisa para merecer, porque nada que eu faça eu mereço isso. Não tem nada que você faça para você merecer o favor de Deus. Nada. Sabe por quê? Porque Ele decidiu fazer isso. Ele quis fazer. Foi vontade dele. A Bíblia nos conta um texto muito intrigante, que Deus se agradou em moer Jesus. Ele quis. Não tem como pagar. Todavia, nós precisamos entender que, como homem, nós precisamos ter o nosso papel.
E o nosso papel como homem, ele começa no processo de aceitar o favor. A primeira coisa que você e eu precisamos fazer é aceitar isso. Eu posso chegar de repente na casa lá do Tiago e falar: Tiago, eu vim aqui hoje lavar a casa para você. Eu quero lavar toda a sua casa. Tiago pode levar para mim e falar assim: sinta-se à vontade, pastor. Espera só um pouquinho que eu vou pegar a terra dos meninos, vou sair para você ficar à vontade de lavar a casa à vontade. Mas ele pode virar para mim e dizer: de jeito nenhum. O senhor vai fazer isso para mim? Nunca. Eu que tenho que lavar a sua casa, não você que vai lavar a mim. E o Tiago: mas eu quero lavar a sua casa. E o Tiago fala assim: de jeito nenhum. Tiago, mas a Débora está atarefada, você está tão atarefado. A casa de vocês está uma bagunça. Eu quero lavar a casa de vocês. Eu trouxe o rodo, eu trouxe até a Cris para me ajudar. Tiago fala assim: de jeito nenhum. Não deixa. Ele não aceitou o meu favor. Ele não quis que eu fizesse um favor para ele. Muitos de nós, às vezes, nós não aceitamos o favor de Deus. Nós não aceitamos a cruz. Nós não aceitamos aquilo que Jesus fez. Dizemos que aceitamos. Dizemos que reconhecemos o favor. Mas lá estamos nós querendo fazer penitência para alguma coisa. Sempre que eu faço penitência para alguma coisa, porque eu não aceitei o favor de Deus. Se amanhã eu decidir ficar sem comer durante uma semana, para me apresentar bom diante de Deus e ser merecedor do céu, eu não entendi o favor dele na cruz. Eu não preciso jejuar para merecer o céu, porque eu não mereço o céu. Eu vou para o céu por causa de um favor. Se amanhã, porventura, eu resolver liderar mais uma célula para que eu receba o amor de Deus, a graça de Deus, então, de fato, eu estou dizendo não para o favor dele, porque eu estou fazendo alguma coisa para receber o favor. Eu gosto dos alunos quando eles vão fazer provas e eles fazem todos os tipos de mandingas com Deus para sair bem na prova. Eu falo para eles: não adianta. Absolutamente não adianta. Se ele estudou, não vai ter resultado nenhum. Eu fico muito intrigado quando eu vejo algum jovem que ele começa a fazer aquela coisa: Deus, eu não vou fazer mais isso, não vou fazer mais aquilo, não vou fazer mais aquilo outro, o Senhor abençoar com minha corte. Isso não vai acontecer. Porque Deus não vai nos abençoar por aquilo que nós estamos fazendo ou deixando de fazer. A bênção de Deus é simplesmente porque Ele quis nos abençoar. É somente por isso. E eu preciso aceitar isso. Eu preciso falar assim: obrigado pelo seu favor por mim. Eu aceito. Eu aceito que agora eu não preciso fazer nada. E eu passo a ter Jesus como meu Senhor. E eu passo a tê-lo como meu dono. Eu passo a ser escravo dele, para fazer a vontade dele. O primeiro aspecto que o homem precisa entender é que ele tem que aceitar o favor de Deus. E a aceitação do favor de Deus vem pelo arrependimento. Não existe outro modo de aceitar a não ser arrepender. Arrepender de fazer as coisas que eu faço pela minha vontade, seja um pecado, seja penitência. E arrependimento vem do grego uma palavra muito linda chamada metanoia. E a palavra metanoia é a formação de duas palavras que significa mudança de pensamento. Quando Jesus começou a pregar, ele começou a dizer: arrependei-vos. Se nós fôssemos traduzir para o português muito claro, nós iríamos dizer: mude de pensamento. Mude o jeito que você pensa em relação a todas as coisas daquilo que você vive. Há homens que pensam que eles não conseguem viver sem o pecado.
importa. O que Jesus está dizendo, muda o jeito de você pensar. Porque se você aceita a minha palavra vai trabalhar na sua mente, para que ela sempre esteja mudando o pensamento. Eis uma das razões que nós temos que ler a Bíblia. Porque eu só vou mudar o jeito de pensar quando eu ver outro pensamento. Enquanto eu não entendo o que significa favor, eu vou continuar devolvendo vasilhas cheias de coisas. Eu lembro-me de várias vezes que recebíamos um bolo e não tínhamos farinha de trigo para fazer outro bolo. Mas minha mãe se sacrificava para fazer pelo menos um pãozinho e devolver a vasilha cheia. Porque há um pensamento que é um pensamento contrário àquilo que a palavra de fato significa. Nós, como homens, precisamos aceitar, precisamos mudar o nosso pensamento, precisamos mudar o jeito que nós pensamos esse presente gratuito, e precisamos ainda mais entender um princípio importantíssimo quanto ao favor, o princípio de permanecer. O princípio de permanecer. Não basta aceitar, não basta arrepender, mas é necessário permanecer. O texto que nós temos essa noite, nosso texto base, Salmo 91, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Este versículo, ele contém dentro dele toda a essência do comportamento do homem em relação ao favor de Deus. A primeira coisa que este versículo fala, ele fala sobre aquele. Aquele significa aquela pessoa. A pessoa que ela aceita em primeiro momento. Quando ele usa a palavra aquele, ele não fala a palavra todos. A palavra todos é completamente diferente da palavra aquele. Se eu falo a palavra todos, eu englobo todas as pessoas. Se eu falo a palavra aquele, eu falo de uma pessoa específica. E há uma especificidade neste texto. O texto está sendo específico para um tipo de homem somente. E este texto fala sobre o favor de Deus e de um único tipo de homem. Este homem que vai caber dentro do aquele. E o texto continua então dizendo quais são as características deste aquele. Se você e eu cabemos ou não dentro desta palavra aquele. E aí, logo depois da palavra aquele, o texto traz para nós a palavra habita, que em hebraico é ishahab. Esta palavra nós colocamos em português como habita, porque o tradutor pegou o lado figurativo da palavra. Mas ela tem um lado não figurativo, onde está o significado denso da palavra. E esta palavra significa continuar, suportar com toda força. A ideia que essa palavra traz, ela traz uma figurinha. Se eu pudesse desenhar essa figurinha, eu desenharia um homem carregando uma grande pedra sobre os seus ombros, de modo que aquela pedra não podia cair no chão, e ele precisa continuar segurando aquela pedra para ela não cair. É isso que significa a palavra habitar aqui. Significa a palavra de continuar, de suportar, independentemente das circunstâncias, independentemente das confusões da vida, independentemente daquilo que aconteça comigo. Eu permaneço, eu continuo. E a Bíblia está dizendo: aquele que continua, aquele que permanece, aquele que está firme, aquele que aceitou, que arrepende e continua se arrependendo. Ele mudou de mente e continua mudando de mente. Ele aceita o favor e continua aceitando o favor. Ele não vacila no seu pensar, ele permanece. Na sequência, nós temos a palavra esconderijo. O esconderijo, essa palavra é uma palavra muito interessante, que ela significa um lugar secreto, um lugar escondido, um lugar que não dá para se ver.
Filipenses capítulo 3, versículo 3, que Jesus é o lugar secreto de Deus. E o apóstolo Paulo fala o seguinte: porque vocês morreram e agora vocês estão escondidos em Cristo. Ele é este lugar, este esconderijo. Mas o que significa esconder em Cristo? O apóstolo Paulo diz em Colossenses 3: porque vocês morreram. Esconder-se no esconderijo do Altíssimo significa morrer para mim mesmo, morrer para a minha vontade, morrer para os meus pensamentos, morrer para os meus achismos, morrer para as minhas ações que são automáticas por causa da cultura. Só existe um jeito de estar em Cristo, é quando eu não tenho mais vontade. Às vezes dá vontade de estourar a cara de alguém. Mas quando eu estou em Cristo, eu permito o Espírito Santo trabalhar em mim em domínio próprio, e eu não me entrego à minha vontade. Tem vezes que dá vontade de não perdoar a pessoa, tem vezes que dá vontade de revidar o mal, tem vezes que dá vontade de sumir. Mas quando eu estou em Cristo, eu entendo que agora minha vontade acabou, porque eu estou no esconderijo. E este texto está dizendo: aquela pessoa, esta única pessoa que consegue suportar, que consegue continuar, que consegue permanecer morto, escondido em Cristo. É isso que o texto está dizendo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Altíssimo é Elohim, o Senhor Elohim, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, aquele que está ali escondido. E aí o texto continua dizendo: a sombra. Nós temos a nossa ideia de sombra de uma árvore grande, e debaixo desta árvore tem um lugar fresco para um dia de sol. Sempre que você e eu caminhamos debaixo do sol, e o sol começa a ser assim incomodante, arder a pele, quando nós chegamos debaixo da sombra, nós fazemos: graças a Deus. E nós não queremos sair debaixo da sombra. Mas a palavra no original para sombra, ela tem um outro significado. Sombra é um significado figurativo. O tradutor tinha duas opções. Como ele está tratando de um poema, ele colocou o poema na linguagem poética, e ele fez correto. Cabe a nós ler esse poema num texto mais profundo e entender que toda palavra ela tem um aspecto figurativo e um aspecto não figurativo. Só lembrar você que no português é conotativo e denotativo. E aqui nós estamos vendo o significado real da palavra. E o significado real da palavra sombra significa defesa, significa ato de defender. Então aqui o salmista está falando sobre a condição de eu viver debaixo da defesa do Senhor, de eu ficar debaixo de uma condição em que Ele me defende, em que Ele me protege. E aqui o salmista ele diz mais, e depois que ele falar: a sombra do Onipotente descansará. O mais interessante é que a palavra descanso, ela significa no original permanecer firme, suportando todas as aflições de dia e de noite. É isso que significa descansar neste texto. A palavra no original é luum, e luum significa permanecer inabalável de dia e de noite. O Salmo 91:1, se nós fôssemos traduzir no português muito claro, nós diríamos que a pessoa que permanece no lugar secreto do Altíssimo permanecerá sob a defesa do Senhor Onipotente. Em outras palavras, nós estamos dizendo que o homem que permanece, que continua, aquele homem que aceitou o favor, aquele homem que reconheceu o favor, aquele homem que se arrependeu, e ele continua aceitando, e ele continua mudando a mente, e ele continua se arrependendo,
arrependendo, este homem ele vai permanecer no lugar secreto que é Cristo. E quando ele permanece, ele vai permanecer debaixo do favor de Deus. Em outras palavras, se o homem ele aceita, mas ele não permanece, ele sai debaixo do favor de Deus. Eu posso sair debaixo do favor de Deus. O apóstolo Paulo fala com os Gálatas: vós decaístes da graça. Não estou dizendo de perdição eterna, mas eu estou dizendo do favor do Senhor sobre a minha vida. Quando eu não permaneço, nós saímos debaixo deste favor. Quando eu não permaneço em Cristo, eu não estou mais sob a defesa de Deus. E aí eu corro riscos iminentes e terríveis. E corre-se o risco da morte. E a morte, não somente a morte física, mas da morte espiritual. Corre-se o risco do afastamento total da graça, da presença e da vida de Deus. O que acontece com muitos cristãos é que muitas vezes vão vivendo uma vida na miséria, mas é porque está na miséria espiritual. Ele até visita a igreja, ele até participa das reuniões, ele até faz as suas campanhas, mas ele não está ali no lugar secreto, se arrependendo, mudando de mente todos os dias, todas as horas, todos os instantes, permanecendo. São crentes oscilantes, às vezes estão com Cristo, às vezes estão sem Cristo. Às vezes amam o Senhor, outras vezes amam o mundo. Se agarram, se apegam ao pecado, ficam presos às suas vontades, se entregam aos seus prazeres. São pessoas que não estão no esconderijo do Altíssimo. São pessoas que não estão sob a proteção do Altíssimo. Este versículo, apesar de ser dito por quase a humanidade inteira, apesar de estar escrito em tantos estabelecimentos de comércio, em tantos carros, ele não é para qualquer um, é somente para aquele que permanece. Se eu não permanecer, se amanhã eu abandonar o lugar secreto do Senhor, se amanhã eu abandonar a presença de Deus, eu não tenho a permanência da defesa do Senhor. O texto é claro: tem a defesa aquele que permanece. Está debaixo do favor aquele que permanece. Deus deixou de me amar? Absolutamente não. O favor dele se encolheu para mim? Absolutamente não. A mão do Senhor foi recolhida? Obviamente não. O que aconteceu foi que eu não permaneci. Eu saí do favor. Eu abandonei o favor. E o texto é claro: se eu quiser ter o favor, se eu quiser estar sob a defesa do Deus Todo-Poderoso, eu preciso habitar no lugar secreto dele. O lugar secreto dele é Cristo. Eu preciso abandonar os meus pensamentos. Eu preciso ter uma vida com Ele. Sabe, queridos, esse lugar secreto é um lugar de uma vida oculta em adoração e em comunhão com Deus. Não tem como eu permanecer em Cristo se eu não estiver em plena comunhão com Ele. Não é a comunhão das células e dos cultos, é a comunhão secreta, é a comunhão que ninguém vê, é a comunhão que ninguém sabe. Aqueles não sabem da minha comunhão com Deus.
apesar de viver na mesma casa, dormir na mesma cama, ela não sabe da minha intimidade com Deus. Eu não sei da dela. Eu sei que ela tem. Ela sabe que eu tenho. Mas é secreto. É permanente. É eu e Deus. Eu e Cristo. Dias difíceis, dias alegres, dias possíveis, dias quase impossíveis. Mas permanecer todo dia, todo instante, falando: Senhor, eu mudo a minha mente, mudo o jeito que eu penso, mudo o jeito que eu falo, fica mais dentro de mim. Senhor, eu te amo tanto, o Senhor é tão bom para mim, as tuas misericórdias são tão grandes na minha vida. Senhor, eu sou impressionado com o seu amor. Um lugar secreto. E que muitas vezes, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é orar e dormir orando. Você já faz isso? Você começa a orar, de repente você dorme, quando você acorda, mas nossa, eu estava orando e dormindo. Tanta gente fica acusada com isso, né? Você não dá conta nem de orar, você vai dormir. Eu não fico acusado. Eu acho tão bom. Agora não acontece isso mais, que eles cresceram. Mas era tão bom quando os meus meninos dormiam no meu braço. Às vezes eles choravam, reclamavam, eu com eles nos braços, e de repente eles iam perdendo a força, pescando os lambarinhos no braço da gente. Aí eles se encostavam assim, e de repente estavam dormindo tudo profundo. Eu abraçava, ficava caladinho com ele. E tem dia que eu fico no colo do Pai. Eu oro, eu durmo, e deixo no colo do Pai. Ontem à noite eu estava aqui orando no prédio, eu deitei ali, e eu dormi no colo do Pai. Estava tão bom. A Cris me acordou. Nós precisamos ir num lugar secreto e permanecer. Permanecer. Se está tudo ruim, se está tudo bom, eu permaneço. Eu permaneço porque é lá nesse lugar secreto que eu vou ter uma vida pública de obediência, que eu vou ter uma vida pública de serviço. Se eu trabalho para o Senhor, é porque eu tenho uma comunhão com Ele. Eu entendo o amor dele. É lá nesse lugar secreto que eu vou entrar na minha consciência, na minha subconsciência, no lugar que só eu sei, nas lutas que só eu passo, e aprendo a renunciar a mim mesmo. A gente não aprende a renunciar a nós mesmos no culto de domingo à noite, vem a palavra. Ela serve para nos alimentar e nos levar a refletir. Mas a renúncia é lá no lugar secreto, aquele que permanece nesse lugar. E o mais interessante é que na língua portuguesa nós utilizamos o verbo habitar, aquele que habita. E aquele que habita significa, não é aquele que visita. No texto não está escrito aquele que vem de vez em quando. Não está escrito aquele que visita esse lugar secreto. É aquele que habita nesse lugar secreto. Muitos crentes passam a semana e lembram de orar na hora do culto. Muitos crentes abrem a Bíblia na hora da célula. Muitos crentes não conhecem a palavra. Como é que ele está no lugar secreto? Como é que ele habita neste ambiente? Ele está visitando. E aquele que visita, ele não está descansando à sombra. Ele não permanece sob a defesa do Todo-Poderoso.
Que essa noite nós possamos entender que o favor de Deus para nós é impagável. Que possamos entender que o que Deus, Cristo e Espírito Santo fizeram por nós não tem pagamento. E que possamos entender que há um caminho para permanecer neste favor, no favor da cruz. E o único caminho é permanecer. O único caminho é aguentar firme. O único caminho é não abandonar. Haja o que houver, custe o que custar. Por isso, queridos, que a sua oração pelo seu irmão seja: Senhor, fortaleça o meu irmão para que ele permaneça. Quando você for orar por mim, que a sua oração seja essa: fortaleça o pastor Daniel para que ele permaneça. Para que ele permaneça. Porque se eu permanecer, eu estou seguro. Eu estou à sombra das asas do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar essa canção.